Continuamos nossa visita à bela Baía de Coto e hoje visitamos a encantadora cidade de Perast. Perast é uma cidade realmente encantadora na bela Baía de Coto, em Montenegro. A bela cidade era antigamente um próspero centro marítimo na Baía de Coto. Magníficas ruelas alinhadas no calçadão à beira-mar e as duas pequenas ilhas que ficam em frente à cidade acrescentam os toques finais ao motivo do cartão postal. Nossa, o tanto de filhotinho ali. Tá vendo ali? Os primeiros documentos conhecidos sobre Perast datam do século XIII. Esta cidade permaneceu durante anos à sombra da então cidade mais importante de Coto, que tem o mesmo nome da Bahia. A riqueza da pequena cidade cresceu ao longo dos séculos, principalmente entre 1600 e 1707, quando novos e magníficos edifícios foram construídos pela classe alta de Perast. Depois, um crescente declínio aconteceu a partir de 1900 e, infelizmente, Perast foi devastada pelo terremoto de 1979. Seu processo de restauração iniciou no final do século XX e a maioria das magníficas construções foram restauradas e são testemunhas de uma prosperidade anterior. Algumas partes de Perast ainda estão em ruínas. Isto acrescenta a esta cidade um encanto histórico próprio. A gente está aqui na cidade de Perast, também é uma outra cidade mais antiga aqui da Baía de Kotor, ou de Montenegro. A outra cidade que a gente foi, que é Herzegovina, fica para lá, bem na entrada dessa baía. E essa baía aqui, ela vai andando para lá e morre lá no final, na cidade de Kotor, onde a gente está. Bem lá no final do lado esquerdo. Lá, né? O Kotor fica lá, onde foi onde a gente deixou. Ali ela faz uma curvazinha ainda para a direita, mas aí acaba a baía toda, né? É onde a gente estacionou o carro agora, o Olavo. Aí nessa cidade aqui tem alguns pontos mais turísticos, são aquelas duas ilhas lá. É engraçado que eles fizeram, um é tipo uma igreja e o outro parece ser um cluster. A pitoresca ilha, conhecida como Lady on the Rock, é uma ilha artificialmente elevada sobre a qual foi construída uma igreja. A primeira igreja data de 1452, mas a construção sagrada católica romana que vemos hoje foi construída em 1632. Especialmente os marinheiros pediam e ainda pedem aqui um retorno seguro para casa. Já a ilha de São Jorge é uma ilha natural, na qual o primeiro mosteiro beneditino de mesmo nome foi construído no século XII. Atualmente, depois de várias destruições e reconstruções, o mosteiro desta ilha data do início do século XIII e abriga tumbas das grandes personalidades de Perast.
E aqui tem umas igrejas que são super antigas. Tem uma aqui, tem outra lá em cima e etc. Mas a cidade é pequena, não é tão grande quanto a outra. A outra é bem maior. Mas é bem bonitinha, bem organizada. Aqui é uma área de pedestre, não entra carro, né? Mas ali na entrada eles fecham, né? Deve ter que ter autorização para entrar aqui. Mas enfim, é isso. Essa aqui é a Baía de Cotor. É o ponto, eu acho que é o ponto mais visitado de Montenegro. Porque além de ser muito bonito por causa de todos esses fiordes que tem aí, né? É um negócio meio que único aqui no Mar Adriático, né? Eu não sei se tem outros lugares que tem essa cadeia de montanha dessa altura aí, caindo no mar assim. É isso. Impossível não ver de longe a impressionante igreja de São Nicolau, cuja torre cineira de 55 metros é a mais alta de toda a Baía de Kotor e foi construída em 1616. A igreja tem um rico interior com um altar veneziano e um extenso tesouro eclesiástico de ouro e prata. As pinturas são da oficina do famoso artista barroco Trifo Kolkonjas. Aqui nós estamos do outro lado de Perast. A gente ontem esteve lá, visitando a cidadezinha e tiramos algumas fotos lá, inclusive dessas duas ilhas aqui, ó. O que é interessante ver do lado de cá é ver que não é tão longe assim a entrada. Aquilo ali, ó, isso aqui é a entrada da Baía de Kotor. A via que entra, né? Mas ela não é tão larga. Entra do mar, é. Uhum. Ela vai para lá, é bem longe ainda. Deve dar daqui para lá uns 30 quilômetros por aí. Mas é legal ver a cidade do lado de cá. Bonito. E ela é super pequena, né? E a gente vê aqui, ó, tem uns carros passando lá em cima, tá vendo? Porque eles proibiram os carros de passar dentro da cidade. Então eles fizeram uma pista assim que passa por cima da cidade e vai embora. Não cruza ela na beira-mar, não. Mas super bonito. Bonito, né? Uhum. Muito lindo.